Olá, sejam muito bem-vindos à SMV 2020, a Semana de Marketing e Vendas para Agências e Consultoria. Uma iniciativa junto com a Agência ProMais, Client Hub e a Brad. Eu sou o Eduardo Fonseca e vou estar com vocês aqui ao longo da semana com uma série de convidados muito especiais para a gente conseguir discutir sobre diversos temas, desafios, não só do mercado digital, mas principalmente aquilo que as agências tanto almejam e tanto sofrem, né, em alguns aspectos. Então, antes de representar um pouquinho o nosso convidado dessa vez, que é muito especial, a gente tem alguns recados importantes, tá? Primeiro, a própria programação, tá? A gente, ao longo do evento, que são mais de 80 palestras e talks acontecendo praticamente simultaneamente, né? A gente está fazendo algumas conduções. Uma delas é você não ficar preocupado ou triste de que você não vai conseguir visualizar todo o conteúdo por ela ser simultânea. Então, tudo que estiver sendo colocado aqui vai ficar até dia 28/2, então você vai conseguir acessar esse conteúdo normalmente. E um outro recado, é um sorteio que a gente vai fazer, que vai rolar no final do evento. Então, a gente vai sortear basicamente o ingresso Digitalks Expo 2020 e um livro Mentropia, um guia para poder desenvolver sua estratégia digital, do autor Estevão Soares. Então, para participar é bem simples, você só precisa fazer um stories desse bate-papo aqui que eu estou tendo durante a apresentação e publicar no perfil do seu Instagram, mostrando que você está assistindo, né? Colocando a hashtag SMV 2020. Tá? O sorteio vai rolar na sexta-feira às 19 pelo Insta da Client Hub. Então, fica atento ao seu e-mail. No final do evento, além desse sorteio, a gente vai te contar como é que você participa de um workshop exclusivo e presencial oferecido pela Agência ProMais, restrito para algumas pessoas, que vai acontecer em São Paulo, e totalmente focado nos temas abordados nesse evento. Então, fique ligado. Bom, sem mais delongas, vou direto ao assunto, direto ao ponto, e hoje eu trouxe aqui para falar sobre um assunto muito especial, esse é o ponto legal de se falar, que é como inovar em vendas para acelerar o seu negócio. E quem vai falar com a gente aqui hoje é o Theo Orozco, CEO da Exact Sales, a maior empresa de Sales Engagement da América Latina, com mais de 7 mil usuários, né? Ele como profissão aí é designer e administrador, e é especializado em marketing, pós-graduado em gestão estratégica. Como muitos sabem, foi cofundador, né, aqui no caso poucos sabem, né, cofundador da empresa 2para1 Design, onde venceu diversos prêmios de inovação, né, esse é um ponto importante também, e atualmente é vice-presidente da ADVB Santa Catarina, embaixador da CAT e mentor tanto da Endeavor, quanto da ACE, quanto também da Inovativa Brasil. Com vocês, Theo Orozco, seja muito bem-vindo, meu caro, e que currículo, hein, meu amigo? Tá expectativa para a gente poder bater esse papo. Prazerzaço. Parabéns pela iniciativa. Acho que o mercado de agências é um mercado que supre uma carência super importante no Brasil, né? Porque é claro que as equipes têm cada vez mais que terceirizar alguns aspectos que elas não têm como core, e eu acho que esse mercado vem suprir essas carências. Então, a gente usa agências aqui na Exact, a gente tem 2 agências que são nossas parceiras, e eu acho que faz muito sentido em vários contextos que essas agências estejam por trás ajudando em diversos aspectos. Então, maravilha. Vai ser muito legal bater esse bate-papo com vocês. A gente, como Exact, a gente tem diversas agências como cliente, né? Então, algumas, basicamente as últimas vencedoras, praticamente todas dos prêmios da RD, da HubSpot, são agências clientes Exact. E eu acho que é um mercado que a gente gosta muito de atender, porque é um mercado que tem muito a ver com o nosso propósito, que é esse propósito de fortalecer as outras empresas. Então, acho que tem tudo a ver aí. Muito bom, vamos para cima. Opa, vou compartilhar a tela contigo, então, para a gente poder apresentar, pode ser? Fechou, manda ver, estamos ansiosos aqui. Show de bola, cara. Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e a gente vai falar muito sobre vendas, mas num contexto mais amplo de vendas, tá? Essa palestra eu quero ir adaptando para coisinhas e insights que eu peguei com o nosso time de CS das agências. Então, tem coisinhas que a gente já sabe que a agência pode fazer, que está dando sucesso nessas agências que eu quero compartilhar com vocês também, beleza? Espero que gostem, tá? Vou me esforçar para fazer uma boa palestra. Não vou ficar parado muito aqui, porque já foi apresentado, mas eu só queria... eu hoje sou apaixonado pelo empreendedorismo, nem sempre foi assim, tá? Então, assim, minha primeira empresa, quando eu vendi ela, não foi aquela venda de livro, não foi... Minha primeira empresa eu vendi ela porque tive, basicamente, problemas de saúde a partir da falta de equilíbrio. Eu tive, até tatuei aqui no braço aí equilíbrio, para eu nunca esquecer de equilibrar a vida pessoal com profissional. Acabei não queria mais ser empreendedor e acabei voltando porque comecei a prestar consultoria para outras empresas em processos.
E um dos processos que eu comecei a prestar consultoria foi o processo de venda. E eu comecei a aprender muito sobre venda e prototipar algumas coisas. E elas começaram a fazer muito sentido, começaram a funcionar. E eu comecei a comercializar planilhas de Excel disso. E aí as planilhas começaram a travar e eu tive que montar uma empresa de software que se chamava Exact Sales em fevereiro de 2015. Então a gente fez ontem 5 anos, dia 4 de fevereiro. Pô, foi um prazer, porque nesses 5 anos a gente conseguiu assumir o posto aí de maior empresa de Sales Engagement na América Latina, terceira/quarta maior do mundo. E é um prazer para a gente continuar crescendo. E é um prazer conhecer vocês, espero que a gente possa compartilhar conhecimento, tá? Esse foi um pouquinho da trajetória, que aquilo que a gente te contou aqui. Eu vendi essa empresa, basicamente um ex-cliente chamou para eu olhar o processo comercial dele. Quando eu fui lá, eu planifiquei o processo comercial, que é a primeira coisa quando a gente entende processo. E eu gosto muito de Goldratt, o primeiro livro que eu queria deixar aí como... É um livro de produção, mas que eu uso para vendas, que é basicamente planificar e tentar entender onde é que está o gargalo do processo como um todo. E quando a gente vai prestar essa consultoria, vamos dizer assim, se a gente começar a atuar sem entender onde é que é o gargalo, a gente pode estar chovendo no molhado, né? Então a gente pode estar atuando no lugar errado do problema inteiro. Então a primeira coisa que eu fiz foi planificar, entender as conversões, entender onde é que estava o gargalo dele, do processo como um todo. E o gargalo do processo da VEL estava na conversão de reuniões acontecidas para venda. Então ficava ali em 4%, 5%. Então eu podia gerar leads à vontade, lá no final eu tinha um gargalo que era extremamente prejudicial para a operação como um todo. Porque para eu vender uma máquina a mais, eu tinha que gerar um caminhão de lead a mais com aquela qualidade que estava sendo gerada. Então, eu tinha algumas opções. Eu poderia tentar mudar a qualidade do que estava sendo imputado na minha máquina, ou eu tinha a opção de tentar agir diretamente sobre aquilo ali. Então, assim, para mudar a qualidade, eu teria que entender muito do cliente. Aí começou esse processo de Sales Engagement. Sales Engagement nada mais é do que engajar o cliente em uma conversa para eu conseguir extrair dados, interpretar ele, começar a entender o que eu tenho que entregar para ele, seja como produto, seja como conteúdo, seja como... Então, assim, eu queria engajar esse cliente. Eu comecei a conhecer um pouquinho disso, comecei a replicar um pouquinho de conhecimento lá dentro da Velha através de planilhas, e aí, como deu muito certo, a gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento no ano, foi o maior crescimento do Brasil segundo a revista Exame. Eu fui fazer isso em outra empresa logo depois, fiz na Nanovetores, fomos o segundo maior crescimento do Brasil no outro ano, segundo a revista Exame novamente, e aí deu muito certo. Na verdade, as datas estão erradas aqui, foi 2013 e 2014, porque a revista foi de 2014 e 2015, né? E aí a Endeavor me chamou para mentorar. Em 2015 a gente começou numa salinha lá de 30 metros quadrados, acho que não tinha isso, com a mesa de costura da minha mãe, tal qual toda startup começa. Hoje essa nossa última sede antes da última mudança, ela ficou pequena, a gente teve que mudar. Hoje essa é a sede atual da Exact, são 250 pessoas, indo para 400 pessoas, já está até defasado, são 2.200 clientes, são hoje 10 mil usuários ativos no software, então os números vão crescendo mês a mês. Mas o que eu quero conversar, eu passei rápido por isso, porque acho que a brincadeira aqui hoje é a gente falar de 6 lições que nesse caminho eu fui aprendendo falando de vendas, tá? Fechei aí hoje, inclusive com a editora, tô lançando um livro no segundo semestre que é falando sobre lições de venda e empreendedorismo. Algumas dessas lições eu até apresento de uma maneira resumida aqui, que são essas que eu acho mais importante, que eu me deparei e vi, cara, quando eu mudei a mentalidade para isso, a coisa começou a acontecer. Então eu queria compartilhar com vocês, tá? A primeira coisa de tudo parece simples, mas pouca empresa realmente faz isso, que é colocar o cliente no centro do processo. Eu vejo muita empresa olhando para os seus fatores de conversão. Então, por exemplo, planifica lá o seu processo, olha para os fatores de conversão e vai começar a tentar achar soluções dentro da própria empresa para melhorar aquilo. Quando, na verdade, a grande maioria das soluções está lá no cliente. Então, se ela começar a conversar com o cliente, se ela começar a conversar com o lead, se ela começar a extrair informações, isso tem uma riqueza gigantesca. Isso tem que virar dado, né? Eu sempre pergunto para o cliente assim, quantas pessoas tu falou no último mês? E ele vai me dizer lá, falei com X ou Y. E eu começo a perguntar para ele, então tu já descobriu qual é a dor que esse cara tem, o que ele está usando, o que ele já tentou usar, se ele já teve outra agência, por exemplo, se ele tem RD, se ele tem HubSpot, se ele tem SharpSpring, se ele tem, sei lá, qualquer ferramenta ou qualquer agência. Você já descobriu isso dele? Então, se você não descobriu isso dele, não sabe quantos por cento dos caras tem isso, tem aquilo, você não está de fato dando valor para aquela conversa. E aí, quando a gente começa a falar disso,
A gente está falando de Customer Centric Selling, que é botar esse cliente no centro. Então, tanto na hora da venda como na hora do atendimento. Então, quando a gente atende, a gente tem que entender que esse atendimento também é uma venda, né? Então, aqui na Exact, por exemplo, quando eu estou atendendo alguém, eu não estou simplesmente querendo que esse alguém fique com o meu produto, mas estou querendo que ele tenha sucesso de fato com o meu produto, que ele se surpreenda com o produto para que ele volte a comprar no mês que vem, para que ele aumente a compra no outro mês. Então, tudo isso é uma venda, são vendas que durante todo o processo. E se você esquecer em algum momento de colocar o cliente no centro, você vai ter problemas. Eu gosto muito, eu sou um fissurado por Disney, né? Então, assim, eu pulei uma partezinha da história, que basicamente quando eu vendi a 2-para-1, que foi a primeira empresa, eu mandei para o Beto Carreiro um projeto de uma área de design de interações, porque eu sou viciado em parque de diversões, sou viciado na Disney. Eles me chamaram lá e aí me ofereceram a área de call center para depois virar eu fundar a área de design de interações. Eu não vi muito como possibilidade disso acontecer de fato e acabei negando, mas estudei sobre call center nessa época também. Mas por eu ser viciado em Disney, eu vou trazer um casezinho que eu acho que reflete um pouco desse atendimento, desse nível de atendimento. Na Disney, eles têm uma área que é uma área de design de interações, e essa área de design de interações, ela tenta fazer com que o cliente, que o consumidor, se sinta especial, que ele se sinta único, e é o que a gente tenta fazer no atendimento também. E aí, como é que ela faz isso? Basicamente, ela tenta entender os clientes. Então, ela tenta o máximo de informação possível sobre esse cara. Tem uma pulseirinha, por exemplo, que é do cara que fica no hotel da Disney, que vai registrar todo o consumo dele, vai registrar todos os passos dele. Por quê? Porque esses dados vão fazer com que ele faça um atendimento personalizado. Mas nem todo cara é assim, tem jeito mais simples de fazer isso. Por exemplo, teve um visitante da Disney que esqueceu o ursinho da criança na Disney. E ele mandou uma cartinha, a mãe mandou uma cartinha dizendo, esqueci o ursinho do meu filho, ele só dorme com esse ursinho. Tem como vocês me mandarem? E aí a Disney aproveitou para, nesse momento, fazer o que a gente fala, que é encantamento de cliente, colocar o cliente no centro. Então, essa área de encantamento, basicamente, ela não só mandou o ursinho, como ela fez em 5 minutos algumas fotos no Photoshop desse ursinho brincando na montanha-russa, brincando no elevador, e escreveu uma cartinha à mão dizendo, desculpa, mamãe, tive que brincar mais um pouco porque adorei os parques da Disney. Espero que a gente volte no futuro, por exemplo. Assim, e mandou de volta. Isso é colocar o cliente no centro. Às vezes, com 5 minutos de atenção a mais, você faz com que o cliente seja fidelizado, faz com que isso vire um grande case e que por aí saiam falando desse cliente. Então, assim, a gente acredita muito nisso aqui dentro da Exact. Para a gente, por exemplo, dentro de uma feira, a gente prefere, do que deixar a feira bonita, botar o depoimento dos clientes que já viveram a Exact. Então, o cliente falando, o cliente mostrando os números, o cliente mostrando como é que foi esse atendimento. E eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que uma mentoria que eu fui dar para se transformou num amigo, hoje eu sou cliente dele, na realidade, é um cara que a CIF, eu mentorei aqui, que é a associação daqui de empresas, e aí eles me trouxeram um cara que tinha uma empresa de concierge, chamava Fabiano, esse cara. E aí, para quem não sabe, concierge era o cara que vai fazer transporte, cuidar da casa, instalar ar-condicionado, fazer manutenção, etc, etc, etc. É o homem lá de casa, né? Então, assim, e aí o Fabiano veio para mim e falou, Theo, eu atendo várias pessoas aqui, me mostrou, ele atendia 2 jogadores de futebol, e aí ele mostrou que esses caras eram caras que tinham muito mais demanda e tal, e que eles falavam super bem dele, e etc, etc, etc. Aí eu falei, Fabiano, você já coletou depoimento desses caras? Ele, não coletei. Porque ele realmente coloca o cara no centro. Eu vou contar uma historinha que mostra como ele coloca. E aí ele não coletou. Quando ele foi lá e coletou o depoimento desses caras, eu disse para ele fazer 2 coisas. A primeira é coletar esse depoimento para ele usar quando ele estivesse negociando. Ele não pode sair porque era B2C, a ideia dele não era sair divulgando por aí. Para a gente que é B2B, dá. E o segundo ponto é que eu falei para ele, quando esse cara te agradecer, fala para ele que a melhor forma dele te agradecer é indicando para os amigos dele. E ele fez isso. Hoje o Fabiano atende praticamente todos os jogadores da seleção brasileira, atende Daniel Alves, atende Dentinho, atende todos os caras que vêm para Florianópolis hoje, que são jogadores de futebol, ele quem atende. Ele cuida da casa dos caras aqui em Florianópolis e a empresa dele está super interessante. E ele consegue fazer isso porque ele coloca o cliente no centro e tem esse respaldo do cliente. O cliente realmente gosta do que está recebendo. Vou dar um exemplo, tá? Primeira vez que ele me levou para um evento, ele me levou e a gente parou num posto e eu comprei energético Red Bull Light
e uma balinha que é aquela coloridinha, que é meio alaranjada, assim, de pequenininha. Beleza, comprei essas duas coisas e um amendoim. Na segunda vez que eu fui viajar com ele, eu viajo muito com motorista, eu não pego só ele, normalmente o contratante é que escolhe o motorista. Eu fui viajar com ele a segunda vez, quando eu cheguei no carro tinha a balinha que eu tinha comprado, o energético, exatamente o que eu tinha comprado, e o amendoim, e as músicas durante todo o percurso. Ele foi perguntando para mim, tu gosta disso? Tu gosta daquilo? Ele fez uma playlist chamada Tel, que ele botou para rodar. Isso é atender o cliente. A gente não precisa ter uma grande empresa para pensar nisso. A gente pode atender o cliente em todo momento. E nas vendas, para mim, atender o cliente é tentar entender ele antes de oferecer alguma coisa para ele. Então, assim, antes de eu te dar qualquer coisa, eu tenho que te entender o que dói e o que não dói, o que tu tem e o que tu não tem. E aí, para entender, nada melhor do que perguntar. A gente acredita que as interrogações são mais importantes que as exclamações durante o período de compra. Então, eu trouxe meu primeiro convidado aí. Acho que o som não vai sair, mas tem legenda. A gente vai... Opa, só um pouquinho. O som não vai sair, mas tem legenda. Então, a gente vai conseguir acompanhar. Esse cara se chama Jaco. Ele é um dos maiores consultores de venda do mundo. Ele é CEO da Winning by Design. Parceiro nosso, já esteve aqui na Exact. A gente teve a felicidade, esse evento chama B2B Summit, que ele participou, até tive a felicidade de ter sido a quarta melhor palestra desse ano do evento. E ele é o pai do CCS, Customer Centric Selling. Ele tem um livro chamado Blueprint, se eu não me engano, algo do tipo. E aí ele fala muito sobre isso, sobre o que é colocar o cliente no centro. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que ele fala. É super rápido, 1 minuto e 20. Vale a pena vocês lerem ali, porque eu acho que é uma mensagem que vale bastante a pena. Vou dar o play. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir um pouco mais antes de começar a falar. Então, esse foi meu primeiro grande aprendizado em vendas. Antes de eu querer falar ou ensinar qualquer coisa para alguém, eu tenho que primeiro ouvir e aprender e entender, antes de mais nada. E isso é o conceito de sales engagement que a gente fala. Então, é engajar ele para que a gente juntos descubra do que tu precisa, para onde que a gente vai caminhar juntos. E aí eu acho que isso é fundamental. Número 2, eu acho que tem isso é para B2B, tá, principalmente, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na VL foi assim, cara, a conversão tá baixa dos vendedores, os vendedores preenchiam o CRM tudo errado, às vezes até não iam visitar e diziam que tinham visitado o cliente, era field sales. Eu falei, caralho, cara, eu preciso tirar o vendedor dessa equação. Esse cara tá me incomodando. E foi o que eu tentei fazer, eu tentei tirar o vendedor da equação. Fiz alguns protótipos, mas é óbvio que você não vende uma máquina só pela internet. Isso não vai acontecer. Isso é uma venda complexa, uma venda consultiva. Então, assim, quando a gente fala de venda complexa e consultiva, cuidado para não tentar tirar aquilo que é alicerce. Então, aprendi um pouco isso na prática. E aí eu trago um pouco de Frank Cespedes, que é um professor de Harvard, autor do best-seller Alinhando Estratégias de Vendas, um dos caras que produz uns conteúdos mais legais, eu acho, de vendas, porque ele é isento, né? Então ele é um conteúdo que não tem viés. E ele trouxe, eu trago uma frase dele, que as empresas norte-americanas gastam mais de 3 vezes com seu time de venda do que com anúncios.
20 vezes mais com conteúdo e 40 vezes mais com mídias sociais. O fato que simplesmente não é verdade que as forças de venda estão sendo substituídas ou mesmo ficando menores. A questão é, o que está acontecendo de transformação em vendas complexas? Basicamente, o que está acontecendo é que as mídias sociais, as ferramentas sociais, elas estão auxiliando para tornar mais eficiente o trabalho desses vendedores, para que eles consigam vender mais em um tempo menor, por exemplo. Então, eu, como uma ferramenta, eu entendo que a minha função, número 1, é ajudar esse cara a conseguir ter um desempenho melhor quando ele entrar lá no processo de venda. Então, esse foi um segundo aprendizado, foi muito importante para mim, e foi um aprendizado estrutural. Depois a gente vai para mais aprendizados práticos, tá? Eu estou trazendo primeiro os aprendizados mais estruturais. O número 3, eu comecei a entender que as especialidades me faziam evoluir. Então, assim, basicamente, quando eu cheguei lá, eu achei que era tudo um grande bolo. Eu achei que, assim, a venda, marketing, pré-venda, venda, CS, para mim era tudo uma grande coisa. Então, assim, eu tinha essa ideia do super vendedor. E era mais ou menos mais ou menos o que a grande maioria das empresas tem no Brasil, tá? Às vezes, algumas separam um pouquinho o marketing, mas quando separam, às vezes esse marketing é um cara que é só para mandar e-mail marketing, ou é só para... É muito ainda um grande bolo no Brasil. E eu comecei a descobrir que a gente podia fragmentar e entender isso como especialidades. Li algumas coisas, li Aaron Ross falando um pouco disso, e aí comecei a formular algumas teses e escrevi lá atrás um artigo que ficou conhecidinho, que tem alguns livros aí citando esse artigo, que dividia em 5 sãos as vendas. Então eu entendia que se tivesse 5 especialidades, faria muito sentido. Primeira especialidade é a atração. Como é que eu trago esse cara para perto de mim? Eu posso fazer isso ativamente, ou seja, entrando em contato com ele, ou passivamente, fazendo com que ele se atraia por algo da minha empresa, conteúdos, coisas que me dão relevância, e ele peça para conversar comigo. Ambas as coisas podem acontecer. O segundo é uma parte de engajamento, é uma parte de segmentação. Eu vou, a partir disso, engajar ele num objetivo em comum. Eu gosto muito de um negociador, se eu não me engano, esse negociador é do FBI, que ele tem um livro, e ele fala que a primeira grande coisa quando você vende é você alinhar o mesmo objetivo. É como quando você negocia com um sequestrador. Então, ele faz negociações com sequestradores. Ele fala assim, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte: nós dois queremos sair daqui. Nós dois queremos que tu saia daqui. Eu quero ir para minha casa, eu quero que tu vá que tu saia daí vivo e tu também quer sair daí vivo. Então a gente já tem algo em comum, a gente tem o mesmo objetivo. Agora vão ter algumas coisas que a gente vai ceder no meio desse caminho. A gente vai precisar se conhecer para entender o que cada um vai ceder para que a gente chegue e se é possível a gente chegar nesse mesmo objetivo. É mais ou menos o que tu vai fazer aqui. Então, assim, quando a gente engaja, basicamente a gente está dizendo para o outro cara assim, olha, deixa eu descobrir um pouquinho sobre a tua realidade, deixa eu te conhecer um pouco melhor, para ver se a gente tem possibilidade de chegar no mesmo objetivo. Se a gente tem possibilidade, e não só isso, para ver se esse objetivo que eu comecei a conversar contigo, de fato pode te ajudar. Se de fato eu tenho algo para te ajudar. E aí a gente começa a segmentação. Quem que eu posso ajudar, quem que eu não posso, com o que eu posso ajudar, com o que eu não posso. E aqui é a especialidade da Exact, que é essa parte de Sales Engagement. Quando eu não posso te ajudar ainda, pode ter N fatores que podem fazer eu não te ajudar. Pode ser um fator que eu nunca vou poder te ajudar, ou pode ser um fator que tu ainda não está pronto para eu te ajudar. Se não estiver pronto, o que a gente faz é voltar para um fluxo de nutrição, que seria o terceiro são. Então eu vou lá e, cara, você não está pronto, deixa eu te deixar pronto, de maneira automatizada, com conteúdos, por exemplo, e aí eu vou tentar te deixar pronto, e quando tu te sentir pronto de novo, tu levanta a mão e a gente volta a conversar. Se tu já estiver pronto, eu vou passar para a fase de tração, vou passar para a mão de um vendedor. E aí tem muito a ver persuasão, a gente vai falar um pouquinho sobre persuasão no final da palestra. Então, como é que eu te convenço agora de que eu resolvo aquilo que tu me mostrou, que eu tenho a solução para aquilo que tu me mostrou? E a última parte, que até tá errado aqui, é logo da Exact, a gente não tem mais esse produto. Quem me acompanha no LinkedIn, eu explico o porquê que a gente não tem mais, é super bacana. Pode ter uma outra palestra que é onde eu explico, que é mais de empreendedorismo, mas é a parte de retenção. Basicamente, como é que eu te mantenho comprando de mim e mais? Como é que eu te faço comprar mais? Como é que eu te faço querer mais? Então, esses seriam os sãos que eu entendo que se a gente tivesse essas especialidades dentro do time de negócios, aqui a gente trata esse time como time de negócios, você tem uma grande chance de ter uma máquina replicável
e uma máquina de sucesso. Então, assim, hoje a gente tem uma área de negócios que é extremamente previsível. A nossa meta, a gente varia 5% para mais e para menos. Mês de janeiro foi atípico, a gente fez 130 e poucos por cento da meta, mas acho que foi atípico para a grande maioria das pessoas. Foi um mês que ele superou, a economia ferveu muito. Então, assim, mas é muito raro disso acontecer. A grande maioria das vezes a gente está variando muito pouco, porque é muito previsível cada área. Cada área tem suas especialidades, tem suas metas, tem seus KPIs, e elas são previsíveis, essas especialidades. Então, isso nos leva a coisas muito previsíveis. Número 4, eu conheci um livro chamado Spin Selling, é a base de vendas. Esse livro não é novo, esse livro é antigo, escrito por Neil Heckman. E, basicamente, eu comecei a entender que não é novo isso de as perguntas são mais importantes que as respostas. Isso não é uma coisa extremamente nova. A questão é que já tem muita gente estudando isso, muita gente entendendo que perguntas que podem fazer sentido, que perguntas que podem não fazer sentido, e por aí vai. Então, assim, por exemplo, para mim, faz muito sentido o spin. Ele já teve várias derivações, depois tem várias coisas depois do spin, mas a base de todas elas é do spin. Esse vídeo é um vídeo de Porta dos Fundos, eu não vou passar, mas que basicamente a menina se apresenta e fala: "Ô, tudo bom? Como é que vai tua esposa?" Ele fala: "A gente separou." Ela fala: "Nossa, vocês eram um casal lindo, tão ótimos, eram ótimos juntos." Ele fala: "Pois é, eu tô triste." "Pois é, tá magro, tá bonito." Ele fala assim: "Tô magro porque eu não tô comendo, tô triste." Então, assim, não interessa o que ele falar, ela vai querer dizer que eles eram ótimos juntos. E a gente vende assim, muitas vezes. A gente vende impondo aquilo que a gente quer trazer como ideia e não tentando entender. Então, as perguntas ajudam muito nisso. O que é esse spin, né? A gente sai de uma situação, problematiza ela, implica para considerar uma solução. Eu vou dar um exemplo. Uma situação, por exemplo, quando eu dou palestra, eu pergunto: quem aí é um CEO da sua empresa? Ou o diretor da empresa? O pessoal levanta a mão. Eu falo: quem de vocês ainda participa do processo de venda? Alguns levantam a mão. Isso tudo é situação. Aí eu vou problematizar, vou dizer assim: e quem de vocês que participa do processo de venda, às vezes se desloca ou começa uma reunião de uma hora e meia, só que em 10 minutos, nos 10 primeiros minutos, já descobre que tem pouquíssima chance de fechar a venda. E todo mundo levanta a mão, porque quem já vendeu sabe que isso é extremamente comum, principalmente se não tem uma área de qualificação. E aí eu falo para eles: ok, e quem de vocês acha que esse tempo poderia ser melhor empregado hoje na tua empresa em tentar descobrir mais sobre teus clientes, tentar prospectar mais, em tentar negociar com fundos de investimento, ou em tentar investir mais em conteúdo, ou alguma coisa do tipo? E aí eles levantam a mão. O que eu fiz agora? Eu estou implicando. Estou dizendo assim: cara, teu problema é esse e tem uma implicação. Ele está faltando tempo para outras coisas. E aí eu venho com uma consideração da solução. Então eu venho dizer para ele assim: a Exact é uma plataforma de sales engagement para entender quem vale a pena tu começar um processo mais longo e quem vale a pena tu ainda não começar porque não está pronto. Então isso é uma trilha de spin. Eu tenho várias. Eu tenho a trilha de spin, por exemplo, do cara que está tendo problema com volume de leads. Então eu falo: ele está investindo, a gente chama aqui de ele está investindo muito em conteúdo, mas isso não está gerando fonte de leads para ele. Tá? Ele pode usar esse conteúdo para outras coisas, mas isso não está realmente gerando leads para ele. Então, o que eu falo para ele? Cara, qual é a situação? Estou investindo muito em conteúdo e não estou conseguindo vender. Ok, você tem uma outra alternativa, que é o outbound marketing. Vamos problematizar. Então, isso quando tu está investindo e não está conseguindo vender. Qual é o problema disso? O problema é que lá no final tu não está tendo volume de venda de reuniões suficiente. A implicação disso é que tu não está batendo as tuas metas. Qual é a solução disso? Buscar outra fonte. Tu pode fazer isso via outbound marketing. E aí, quando a gente vende para agências, por exemplo, isso é onde eu mais bato. Porque a agência tem uma via super congestionada, que o conteúdo ele é muito legal para os clientes da agência, mas para ela é super difícil se posicionar em conteúdo, porque ela está brigando com outras tantas agências pelas mesmas palavras-chave. É uma via congestionada. Então, assim, essas agências que a gente tem ganho e tem crescido e tem aparecido muito, normalmente elas têm um trabalho muito forte de outbound marketing. Por quê? Porque elas vão pegar, e tem como se fazer isso com plugins, por exemplo, assim. Você tem como descobrir, olhando com questões simples. Se eu não me engano, tem uma ferramenta que se chama SimilarTech, por exemplo. E aí tu vai lá nela e tu descobre todo mundo que tem integrado no seu site RD, ou HubSpot, ou SharpSpring, ou qualquer outra coisa nesse sentido. É muito fácil de fazer isso. Você vai pegar uma lista de gente que já tem investimento em uma plataforma, por exemplo, e eu gero conteúdo. Então eu vou entrar em contato com esses caras e vou tentar entender
Já tem uma agência gerando conteúdo? Está satisfeito com essa geração de conteúdo? Dá de fazer alguma coisa? Vou fazer uma busca ativa, vou entender como é que está a situação. Se a situação me permitir, eu problematizo, implico e trago uma solução a partir da minha agência, por exemplo. Então, eu estou vendendo a partir de outbound marketing. Isso não quer dizer que eu não acredite no inbound marketing. Eu não preciso ter a minha fonte de leads ser a que eu quero que o meu cliente seja. Existe nas vendas uma máxima que não existe o certo, existe o adequado. Existe o adequado para cada situação, para cada momento, para cada tipo de empresa. Então, assim, onde a gente tem a grande diferença dos caras que dão muito certo como agência com a Exact e dão muito errado, é o cara que consegue girar essa chave de mindset. Então, assim, é uma chave difícil de girar, porque ele é educado a não querer o outbound. Ele é educado a não ir para o outbound muitas vezes. Então, quando a gente propõe isso, às vezes o cara até ele compra querendo que dê errado. É muito engraçado, assim. A gente fala, cara, mas você tá querendo que dê errado. Ele porque eu não acredito nisso, porque comprou. Então, assim, não faz sentido. E é muito louco, porque ele precisa girar essa chave de mindset, ele precisa entender que no outbound é volume, ele precisa entender. E aí quem consegue fazer essa girada, normalmente tem um oceano super azul, porque a grande maioria não consegue fazer essa girada. Então, a gente tem muito case de sucesso com agências por isso, porque as agências conseguiram fazer essa girada de chave de mindset, eles conseguiram ter excelentes resultados. Número 5, cara, tem registro de tudo. Hoje eu fiz um webinar sobre dados com o pessoal da Distrito. E, para mim, dados são a base de tudo. Você não precisa ter a Ferrari para dirigir um carro. Você não precisa ter Exact para ter dados. Não estou dizendo isso. Você pode ter dados numa planilha de Excel. Mas você tem que registrar tudo o que está acontecendo. Você tem que registrar o que você conversou, o que foi respondido. Você tem que registrar que etapas teve, que objeções você enfrentou, como é que você enfrentou essas objeções, qual foi o resultado disso, como é que foi o atendimento. Tudo na tua empresa tem que gerar dados. E aí, claro, os dados, eles podem te levar para caminhos certos ou errados, porque eles vão depender de interpretação. Mas pelo menos você começa a tomar decisões um pouco mais embasadas. Então, eu até separei aqui 3 clientes da Exact que dá para ver que os dados são algo que mudam muito a vida das pessoas. Então, por exemplo, esse aqui é um caso de um cara que, basicamente, o cliente tinha 38 leads qualificados por um vendedor, que fez 3 vendas. E o vendedor tinha 5 leads qualificados e fez 3 vendas. Então, um tinha 7% de conversão, outro 60% de conversão. Com a diferença que os leads estavam indo praticamente todos para esse cara aqui, que em volume normalmente era o que mais vendia por mês. Mas em conversão ele era péssimo. Então, assim, ele é o cara que estava mais tempo, ele fazia mais reuniões e fechava mais negócio. Então, logo, todo mundo que entrava ia para ele, jogava sempre para ele, porque todo mundo acreditava que ele era o fodão da brincadeira toda. E na verdade tinha outro cara que convertia muito melhor que ele, que recebia menos leads, principalmente leads qualificados, e que tinha problema. Então, quando a gente mudou essa lógica, começou a distribuir melhor os leads, isso começou a acontecer muito melhor. Tem outras coisas que podem gerar, por exemplo, assim, aqui dentro, a gente tem, dentro da Exact, da plataforma, uma ferramenta de distribuição de leads. O que essa ferramenta faz? Vamos dizer que eu entendi que eu tenho um vendedor que converte muito bem para o mercado de software. Ele é muito acima da conversão dos meus outros vendedores para o mercado de software. O que eu faço? Quando eu entendo que o lead é de software, eu boto como prioridade que seja distribuído para ele. Então, a própria ferramenta já vai entender isso e vai dizer, opa, software, vou dar prioridade para aquele vendedor. Opa, mercado small, eu vou dar prioridade para esse outro vendedor. E a gente começa a ter, a partir dos dados, resultados muito superiores de conversão. Então, os dados, eles são muito importantes. Só que eu preciso ter registro. Como eu sei que o cara é melhor no mercado de software? Como eu sei que o cara é melhor? Eu preciso registrar. Então, assim, dentro da nossa plataforma tem uma ferramenta de BA. Eu cruzo qualquer coisa com qualquer coisa dentro da plataforma. Para quê? Para que eu possa gerar esse tipo de insight. Eu posso gerar um insight, por exemplo, que sempre que o cara tem RD, tem um vendedor que converte melhor, por exemplo. Então, sempre que o cara já tem plugado RD, tem um vendedor da agência que trabalhava na RD com esse, ou fez um curso da RD, que ele consegue matar e converter. Então, por que diabos, quando cai um cara que tem RD, às vezes eu mando para o outro? Por falta de conhecimento dos dados. Então, assim, e ainda é muito intuitivo. Muitas vezes eu faço isso que eu acabei de fazer. O cara veio da RD, então ele vai converter melhor. E aí eu tenho isso na cabeça e penso que isso é uma verdade. E os dados me mostram outra coisa, muitas vezes. Então, os dados, eles são muito importantes para a gente tomar decisão. Aqui é uma imobiliária e é muito interessante esse case porque ele investia pesado numa origem de dado.
investia, comprava muito de lá, e no final, a outra que ele investia pouquinho, gerava o mesmo número de vendas que a que ele investia muito. Então, o que a gente fez foi só inverter o orçamento, e aí a gente cresceu pra caramba o número final de vendas. Então, de novo, o dado podendo trazer relevância. E esse aqui é um cara que, basicamente, o CAC dele estava desequilibrado, o custo de aquisição de cliente dele. Basicamente, todo mundo que entrava, ele visitava, e todo mundo que procurava, ele trabalhava só com levantadas de mão. Todo mundo que levantava a mão, ele ia lá e visitava presencialmente, field sales. E no final, a gente começou a descobrir que só aquele quadrado todo ali que está em azul, quando a gente começou a engajar e perguntar para o cara, eram caras que não tinham como comprar deles por diversas situações. Por exemplo, esse cara era um cara que vendia uma máquina específica. E aí, basicamente, tinha gente que procurava ele, que ele tinha uma velocidade de esteira de produção superior ao que ele podia implementar a máquina. Tecnicamente, a venda não existia. Era impossível ele vender para esse cara. E ele ia lá visitar esse cara para descobrir isso lá na ponta. Isso é só um exemplo. Isso dava quase 18% das reuniões que ele fazia. Então, como a gente precisa conversar, entender? Se eu descubro já que tem essa velocidade de esteira, eu vou te perguntar, tem como você diminuir a velocidade de uma parte do processo? Não, não tem? Então, cara, não é a minha máquina que vai te solucionar isso. Ok, tem outras opções, eu posso até te indicar outras opções e eu vou concentrar naquele cara para quem eu posso vender de fato. Número 6, e aqui eu vou ficar um pouquinho mais, que já é a nossa... Já estamos entrando no final para a gente bater um papo também, se der tempo. Persuasão. E eu descobri persuasão do jeito mais maluco possível. Eu sou um cara que critica muito algumas fórmulas mágicas de venda. Eu não gosto de fórmula mágica de venda. Eu não acho que a Exact é solução para todo mundo, nem que a RD é solução para todo mundo, nem que conteúdo é solução para todo mundo, nem que Outbound é solução para todo mundo. Eu acho que existe o adequado para cada situação. E aí, só que eu gosto de conhecer tudo. Então, assim, eu critico muito os caras que fazem aqueles eventos onde eles mostram como uma solução. Tipo, eu não gosto de citar nomes, mas tipo o Érico Rocha, assim, que vai lá e faz o evento e com uma fórmula mágica, a fórmula do lançamento. Eu acho que ela é super legal para muita gente, mas não para todo mundo. Então, eu não acho que é uma fórmula mágica. Mas eu acho que a gente sempre tem que aprender muito com esses caras. E eu fui num evento chamado Ebulição, se eu não me engano o nome do evento. Eu cheguei no evento e o evento, cara, ele foi todo construído, a dinâmica inteira dele em cima de persuasão. Eu tinha acabado de ler um livro de persuasão. E aí o livro era do Cialdini, que deu palestra nesse evento, inclusive. Então, assim, putz, foi uma aula para mim de persuasão. E aí eu comecei a entender cada vez mais e me viciar em persuasão. E foi aumentando. E hoje a gente usa muito quando a gente entra em tração. Persuasão aqui dentro da Exact funciona muito bem. Nossas taxas de conversão são 30 e poucos por cento de uma reunião. Cada 3 reuniões que a gente entra, a gente fecha uma venda, praticamente. E, claro, a segmentação ajuda muito nisso, a preparação para o vendedor, porque a gente descobre muito sobre esse cara antes, mas a persuasão também. Até porque quanto mais preparado tu tiver, mais fácil de tu persuadir. Tá? Como a arte da guerra, né? Quando a gente vai ler. Você tem que se conhecer muito bem, conhecer muito bem teu inimigo, né? E um dos caras que mais fala de persuasão é o Nobel de Economia. O nome dele é... Opa, não, Cialdini é o outro... Vai me fugir o nome aqui, daqui a pouco eu não lembro do nome dele. Já faz tempo que eu não dou essa palestra, mas ele tem um livro que chama Rápido e Devagar das Formas de Pensar, e ele divide o cérebro em cérebro rápido e cérebro devagar, resumindo muito, tá? Então, assim, basicamente o cérebro devagar é aquele cérebro que eu paro para tomar a decisão. É a raiz quadrada do cérebro, sabe? Que eu vou parar, pensar para decidir a partir disso. E isso a gente usa pouquíssimo esse cérebro, pouquíssimo. Eu tô falando de 1%, 2% das vezes. E o cérebro rápido é o cérebro com as nossas lógicas. Ele tem muita relação com o nosso cérebro primitivo. Ele tem muita relação com o cérebro reptiliano, que a gente fala. Então, assim, ele, a partir das nossas vivências e dos nossos instintos, a gente toma decisões rápidas. Então, por exemplo, eu dou um exemplo esdrúxulo, assim. Eu estava vindo na rua e uma pessoa de capuz me assaltou. Na próxima vez que eu estou vindo na rua, vem uma pessoa de capuz, eu tenho uma ação instintiva, às vezes, de proteção, de entrar numa loja, de atravessar a rua, de fazer alguma coisa. Isso não, eu não parei para pensar, mas espera aí, não tem nada a ver, ele pode ter capuz, isso não quer dizer... Eu não parei para fazer toda a análise da situação. Eu simplesmente tomei uma decisão. Esse é o cérebro rápido. O cérebro rápido, ele é a adição e subtração do cérebro. Eu vou dar um exemplo de cada um para ficar mais claro, tá? Então, assim, vamos usar o cérebro rápido para a gente entender. Um pão e uma água custam R$ 2,50, o pão custa R$ 2 a mais que a água, logo a água custa 50 centavos. Cérebro rápido. Correto?
Provavelmente todo mundo diz que é correto, ou 90% diz que é correto, mas não está correto. Essa água custa 25 centavos. Só tu pensar na lógica, é 2,50 os dois, um é R$ 2 a mais que o outro, então um é 25, outro é 2,25. R$ 2 de diferença, 2,50 somatório. Só que eu induzi a usar o cérebro rápido, por isso que eu estou dizendo que eu vi na minha frente aquilo acontecer naquele evento. Eu estou te induzindo a um pensamento. Eu estou falando rápido, eu disse que era adição e subtração, eu mostrei o resultado como se chegando numa lógica óbvia, e eu te induzi a vir junto comigo e dizer, claro, 50 centavos. Então, assim, isso é feito frequentemente. E se a gente estiver atento, a gente pode usar o cérebro que a gente quer na situação que a gente quer. Aqui na Exact, por exemplo, quando eu quero que tu use o cérebro devagar, o que eu faço? Como é que eu desperto para tu parar e usar o cérebro devagar? Eu desenho, muitas vezes. Então eu paro no slide, eu estou fazendo no Inside Sales, apresentando. A gente utiliza 2 telas aqui na Exact Inside Sales, uma aberta com todas as informações que foram coletadas pelo pré-vendedor e a outra com a apresentação. Essa apresentação a gente para, às vezes abre a canetinha e começa a rabiscar. Não tem nada demais no rabisco que a gente faz. Por que eu estou rabiscando? Porque quando eu começo a rabiscar, tu começa a prestar atenção no que eu estou fazendo. E tu começa a raciocinar. Então, isso é uma forma de te parar toda aquela velocidade que eu estou fazendo no teu cérebro, botar ela num grau um pouquinho abaixo para que a gente chegue juntos a algumas conclusões. Eu te pergunto, eu te mostro, por exemplo, um funil de vendas, como eu mostrei lá atrás, e depois eu te mostro um funil em branco e peço para tu pensar. E peço para tu dizer assim, cara, o que tu acha que é o funil ideal? Então, eu estou te colocando na situação de pensamento. Eu estou te colocando na situação de, cara, agora usa teu cérebro devagar. Por quê? Porque eu quero que a tua decisão seja pensada nesse momento. Isso não quer dizer que eu não use o cérebro rápido durante vários outros momentos durante a reunião. Então, assim, são momentos diferentes, tá? Eu gosto muito também do Cialdini. O Cialdini escreveu Armas da Persuasão. Ele tem um laboratório em Boston. E nesse laboratório em Boston dele, ele faz alguns experimentos. E ele queria comprovar uma tese dele. É uma tese que, na verdade, não é só dele, mas ele queria de um jeito simples. Então, ele chamou um grupo controle, botou 60 segundos a mão numa água congelante. No outro dia, ele chamou o mesmo grupo controle. Eles botaram 60 segundos a mão numa água congelante, esperaram 2 minutos, mais ou menos, e botaram mais 30 segundos numa água muito gelada, mas não congelante. E ele perguntou qual foi a pior experiência. E é óbvio que, por raciocínio de cérebro devagar, a gente vai dizer assim, olha, a pior experiência foi a segunda. Eu tive que ficar, 2 minutos e meio a mais lá contigo, para botar a mão numa água ainda desconfortável, de novo. Então, óbvio que foi ela. E 80% acharam que a segunda opção foi menos dolorida que a primeira, foi melhor do que a primeira. Por que aconteceu isso e o que ele queria provar quando ele fez isso? Ele queria provar que a tua última mensagem é a parte mais importante do discurso. Então, o que aconteceu por último na segunda opção? A água estava menos gelada. E aí é isso que tá levando para casa. Ah, não, na segunda opção eu botei a água na mão menos gelada. Tu nem parou para pensar que tu botou no mesmo tempo a água da primeira vez na água congelante. Só que a água menos gelada, por mais que ela tivesse gelada, foi mais interessante para ti. É como o Jacan no MasterChef fala, né? Às vezes a sobremesa salva o prato principal, né? E o que a gente faz na nossa apresentação de venda normalmente? O que é a última informação que a gente dá para o cliente normalmente? Preço. A gente chega lá e diz para ele o preço que ele vai pagar por aquilo. E isso é uma baita de uma cagada, porque a gente não quer que ele vá para casa pensando assim, puta que pariu, caro pra caralho, vou ter que ver de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar isso. Não é isso que a gente quer que ele vá pensando. Então, assim, o preço pode estar no teu último slide, mas tu tem que transformar ele em custo-benefício. Então, tem uma linha que eu gosto muito, que chama-se Matemática Financeira de Vendas, que ela transforma o preço em valor. Então, sempre que você está comprando, você compra por um dos 2 fatores, ou por amor ou por dor. A gente no B2B, normalmente a gente vende por dor, tá? Então, normalmente está doendo e a gente está oferecendo um remédio para essa dor. Se ele tem uma dor, eu tenho como quantificar o remédio da minha dor. Então, o que eu faço com ele? Eu faço uma calculadora de qual é o objetivo que a gente pode chegar. Então, eu digo para ele assim, olha, você hoje vende X por mês a um valor de tanto com uma margem de tanto. Então, se eu vender por mês, com tudo isso que eu estou te falando, aumentar a tua conversão em 3% e vender aqui 2 produtos teu a mais por mês, no segundo mês tu já pagou o ano inteiro do projeto e a partir dali tu tá lucrando, certo? Certo. Então tá, eu tô te oferecendo uma forma de ter lucro. É como se fosse um investimento. Então, o que eu estou transformando na cabeça dele? Sem mentir. Importante que nesse momento tu não pode mentir para o cliente. Não pode ser uma lógica que ela seja falsa. Então, assim, o que eu estou mostrando para ele é que ele tem uma chance, se tudo der certo, se o cenário se mostrar favorável,
de transformar o valor que ele está colocando em um valor muito maior. Então, aí eu tento fazer ele perder o medo de perder. Tá? Então, assim, eu tento que a chance de vitória seja maior que o medo da derrota, que é outra coisa que é muito difícil de fazer, porque na cabeça das pessoas, se eu apostar contigo, provavelmente assim, ó, cara, a gente vai jogar uma moeda para cima agora. Se der cara, eu vou te pagar 80 mil reais. Se der coroa, tu me paga 40. Tu provavelmente vai ficar muito mais com a chance de derrota na tua cabeça e não vai topar meu desafio. Então, assim, e isso é comportamento instintivo, é segurança. Tá no teu instinto e no instinto de todo mundo. Eu tenho que fazer ele entender que o risco é muito baixo. Então, todo o resto é construído para mostrar para ele, olha, eu já tive outros caras que fizeram e deu certo. O que eu estou fazendo? Prova social, é uma outra fator de persuasão. Eu já tenho, esses caras têm depoimento. Tu quer ver o depoimento deles? Tá aqui. Olha só, tem toda uma lógica em livros, em histórico, que corrobora com isso que eu estou te falando. Então, assim, tudo isso que eu estou fazendo é o quê? Construindo para que ele perca o medo. E lá no final tem que mostrar para ele a chance de vitória. Então, isso é uma construção que você vai fazer durante a sua apresentação. Por fim, eu queria mostrar, eu gosto muito, cara, persuasão a gente podia ficar o dia inteiro aqui, tá? Mas, por exemplo, cara, eu botei no LinkedIn esses dias, a gente é muito conhecido por ser a empresa que mais vende nos eventos que a gente participa. E a gente usa estratégia de persuasão na veia. Por exemplo, quando um cara fechou, todo mundo para o que está fazendo, aplaude e vai lá cumprimentar o cara que fechou o negócio com a gente. Por quê? Porque a gente quer agradar o cara que fechou? Não. Porque eu quero tirar a mística que não se fecha negócio no evento. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho um cara que foi o disruptivo e o resto vai ser seguidor. Então, todo mundo tem que ver que dá para fechar no evento. Além disso, eu tenho os meus cases lá com um tagzinho, fechou no evento tal ano, fechou no evento tal ano, para que ele olhe e fale assim, pô, esses caras fecharam e deram certo no evento. Então, assim, além disso, eu vou trabalhar basicamente com cases na parede. Eu não estou nem aí para se vai ficar bonito ou não o meu stand. A Fabi tá aqui, que é a designer, coitada. Às vezes ela faz, eu faço Fabi polui. Bota um monte de case na parede. Porque o que eu estou interessado não é se está bonito ou feio. Eu estou interessado em tu ter, basicamente, prova social. Tu veja o teu amigo lá que é case, possa ligar para ele e perguntar como é que foi. Ou se tu não vê teu amigo, tu vê teu concorrente, ou tu vê alguém que tu conhece, e ali a prova social que eu preciso. Então, tudo isso são estratégias. Outra estratégia que a gente faz muito, por exemplo, é a estratégia de completar, criar contexto para as coisas, que é isso que a gente estava falando. Então, por exemplo, por que eu te coloco na situação de poder fechar? É uma outra frente da persuasão. Por exemplo, se a gente está falando sobre futebol, e eu te dou a letra B, O e L como primeiras letras, e peço para ti fazer a quarta letra, que letra que tu vai botar? A. Agora, se eu te faço o mesmo contexto, a gente está falando sobre comida. Eu boto a letra B, O e L. Que letra tu vai botar na quarta letra? O, para formar bolo. Então, assim, o que é isso? É contexto, isso é priming. Então, eu estou criando contexto onde o fechamento faz parte do contexto. É isso que a gente faz nas feiras. Quando a gente está falando aqui de pricing, a gente tende a apresentar de qualquer jeito nosso preço. E, na verdade, existem estratégias. E a gente tem como usar essas estratégias com o nosso planejamento estratégico, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na Exact a gente descobriu que quando o cara fica 1 ano comigo, ele não sai mais. Eu praticamente não perco mais esse cara. Então, assim, ele ficou o primeiro ano, eu já dei os resultados que eu preciso, ele fica pro resto da vida comigo. Eu tenho cliente que está aos meus 5 anos, aí vários, na verdade. Então, são os caras que passaram do primeiro ano. Então, para mim, o meu foco é te fazer ficar esse primeiro ano. Eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço isso, tá? Mas primeiro vamos para a pipoca de cinema. Você chega no cinema com fome, normalmente média, né? Normalmente chega com a fome assim, puta, aquele baldão de pipoca não vai dar só para mim, também aquela pequenininha lá não vai suprir minha fome. Só que quando tu chega no cinema, o que acontece? A média, ela deveria ser mais barata, né? Em vez de 15, deveria ser 14,50 e maior, porque ela é quase do tamanho da pequena. Aí tu fala assim, eu não sou otário. Entre a média e a grande, para pagar R$1 de diferença, a grande é muito maior que a média, eu vou na grande. E tu pega a grande. E desde o início, o que ele queria é que tu pegasse a pipoca grande, porque para ele, em termos de custo, faz mais sentido tu ir por aquele caminho. É como o carro. O carro tem a linha X, a Y e a Y tracinho. A X é a mais barata, é o motor mais fraco, por exemplo. A Y é um motor melhor e a Y tracinho é igual a Y, só que ela tem um cromado, ela tem um negocinho a mais e custa muito mais que a Y. Aí tu fala assim, porra, eu não vou pegar um motor pior
Só que eu também não sou otário de pagar tanto a mais para pegar um cromado e não sei o quê. Então eu pego na do meio. E aí, basicamente, é isso que ele estava objetivando. Aqui na Exact, como eu quero que tu faça um ano de contrato comigo, o que eu faço? Beleza, meu valor é R$ 199 por usuário, com um mínimo de 4 usuários. Então, isso dá 796, acho que é, e 7, algo do tipo. O que eu faço? Se tu fechar um ano de contrato comigo, e aí eu vou para uma outra regra que é compromisso, quando tu assina algo de compromisso, tu tende a honrar teu compromisso. Se tu assinar um ano comigo, eu te faço por 699 os 4 usuários. E aí eu tenho quase todo mundo assinando um ano de contrato comigo e eu começo a melhorar meu churn, minha perda de cliente. Então, assim, a forma com que tu apresenta teu produto, a forma com que tu faz isso acontecer, tem impacto total, não só no fechamento, mas no andamento do teu projeto. Eu gosto de falar, eu estava lendo um dia desse, hoje em dia a gente está vivendo um tempo que qualquer cara que fala bonito, fala sobre algum assunto, vira especialista, né? Então, assim, é incrível, né? Então, assim, eu estava lendo um blog de um cara que eu respeito muito alguns conteúdos, mas o cara não fez acontecer para ele e ele está ensinando para os outros. E aí ele falava assim, nunca dê desconto para o seu cliente. Cara, eu li aquilo e pensei assim, teu cu, né? Nunca dei desconto para o teu cliente, porque isso é uma baita de uma idiotice. Porque tem várias situações onde o desconto pode fazer sentido, como essa. Se eu te pegar um ano de contrato contigo, pode fazer sentido eu te dar. Porque eu garanto um MRE, um LTV maior, na realidade, né? Um lifetime, velho. Então, assim, tem uma outra, por exemplo, a minha perna ia ficar curta, ia faltar dinheiro, eu ia ter que pegar empréstimo no banco. Eu faço, se tu antecipar a caixa para mim, eu te dou um desconto que eu ia pagar no banco, aquele desconto. Então, assim, eu ia pagar em juros. Como é que não faz sentido? Faz sentido. Então, o nunca não faz o menor sentido, é de alguém que não viveu o mercado. Então, assim, tudo depende. Se o desconto estiver dentro de um planejamento estratégico, estiver dentro de uma proposta de pricing bem estruturada, ele pode fazer muito sentido, ele pode vir como persuasão. Ele pode vir na linha de persuasão para acelerar uma venda. Se eu acelerar a minha venda, se eu fizer no mesmo espaço de tempo 2 vendas dando desconto de 30% que seja, e se eu não der desconto, eu ia fazer uma naquele período que eu ia ter que me dedicar ao dobro, não valeu a pena, meu CAC fica menor no final, muito menor. Então, no final, para de pé. Então, assim, não existem fórmulas mágicas, a gente tem que parar para calcular, a gente tem que parar para entender. Então, é isso que eu queria deixar de lição aqui também, além da persuasão. Gente, então, para mim, assim, não existe fórmula mágica em venda, existe estratégia adequada. Para vender em venda complexa, tem que se conhecer e conhecer muito bem o teu lead, o teu inimigo. Isso é a arte da guerra. Isso é um dos livros mais lidos na história da humanidade. Vender não é arte, é ciência. Você tem que prototipar, tem que tentar, tem que ajeitar um parafusinho. Você não pode ir com preconceitos. Você tem que vencer teus preconceitos. Você tem que entender o que cada tipo de venda requer. Uma venda que eu vou fazer conteúdo requer que eu tenha uma quantidade mínima de conteúdo, requer que eu avalie que plataforma de conteúdo que eu vou usar, se eu vou fazer social selling, que tipo de mídia social que eu vou usar, que tipo de mídia social faz sentido, eu vou prototipar uma, vou prototipar outra, eu tenho que ir aberto a possibilidades. Venda é processo, eu tenho que fazer isso repetidas vezes. Não adianta eu fazer uma vez e não conseguir fazer mais. Isso tem que me gerar repetidas vezes, esse processo eu tenho que conseguir colocar em prática. Eu tenho que conseguir que uma nova pessoa que entre faça muito rapidamente a mesma coisa que aquela antiga, para que eu possa replicar, dar replicabilidade, né? Venda é dedicação, venda é suor pra caramba. Quem diz que venda não tem volume envolvido é um baita do mentiroso. Você tem que ter volume de leads, você tem que ter volume de prospecção, você tem que ter volume de reuniões. Tudo isso vai impactar no teu resultado final. E eu queria desejar a vocês boas vendas. Espero que tenha gostado, que tenha sido rico, que tenha sido engrandecedor aí para vocês. E deixo aberto meu LinkedIn até o Orosco. Quem quiser, eu posto um monte de coisa lá. Vai lá, adiciona, conversa, bate papo. Eu costumo responder. Claro, nem sempre dá de responder na mesma velocidade. Quero convidar também vocês aí na metade do ano para frente a comprar o livro que vai sair. Vai ser bem bacana, vai contar um pouquinho disso aí que a gente está vivendo. Beleza? Muito bem. Temos Muito tempo bem. Ainda? Temos tempo, Theo. Temos que massa, minutinhos que ainda, massa. cara. Bom, primeira coisa que eu ia dizer assim, cara, muito obrigado pela apresentação. Você falou que espero que tivessem gostado. Eu falo que eu gostei pra caramba. Já acompanho você de algumas datas. A gente se esbarra em eventos, a gente faz vezes palestra em alguns Com certeza. eventos. Mas, cara, sempre o conteúdo ele pega de um jeito diferente. Então, acho que essa é a pegada. Sempre você tem um insight diferente, né? E aí eu queria fazer algumas perguntas, talvez para até ajudar, já na condição de quem também é de agência, acho que ajuda muito
para você, de repente pode ser uma dúvida em comum aqui com todos. Claro. Carol, o que acontece, o que você, observando as agências, tá? Quando você as tem como cliente, quando elas chegam para estruturar esse processo, o que é a principal pedra no caminho, ou a principal dor que ela tem, que muitas vezes não consegue implementar e replicar o modelo, né? Porque às vezes acontece muito de tentativas até na ausência de uma consultoria ou na ausência de um ferramental, tenta e patina. O que você acha que estão, sei lá, 2 ou 3 elementos que fala, cara, por isso que você não consegue colocar de pé a estratégia específico para as agências que você observou? Cara, o primeiro deles, e eu acho que o principal, é cultural, tá? Assim, é muito normal eu ir dar mentoria para agências que tentaram, ou quando ainda o nosso volume de perda de clientes não é tão alto, às vezes eu entro durante a perda do cliente para tentar entender o que está acontecendo e por que a gente não conseguiu ajudar. E aí, quando eu olho, eu vou lá e converso com ele e falo assim, putz, mas olha só, tem como dar certo? Concorda comigo aqui, ó. O cara que está ligou 30, 40 pessoas durante o dia, ficou 20 minutos ao telefone. Sério mesmo que tu acha que isso aqui ia dar certo? É impossível isso aqui dar certo. Aí ele, mas é que eu não queria incomodar o cara. Cara, mas não é incomodar o cara, é prospecção ativa. Você vai ser interruptivo, é outbound marketing. Isso vai ter interrupção, você vai ligar, o cara vai dizer agora não posso, você vai marcar um próximo horário. Então, eu acho que o próprio ambiente da agência, quando entra o pré-vendedor, o SDR, ele morre naquele ambiente. Por exemplo, a gente já prototipou e deu certo das agências tirarem o cara lá de dentro, esse prospectador. Então, porque o ambiente da agência, ele diz o contrário, entendeu? O ambiente da agência culturalmente diz ao contrário, muitas vezes. Ele não vai pro volume, ele vai, eu quero gerar conteúdo, quero que o cara levante a mão, eu quero... Que é do caralho também. A gente atende muita gente que é outbound, que é inbound marketing, né? A gente é parceiro das agências, a gente é parceiro da RD. Só que para a agência, muitas vezes é difícil essa linha. Porque essa linha tá, é uma via, se a agência, você sabe, quando a via é congestionada, entrar por ela é foda, cara. Então, assim, e você não compete só com as outras agências, você compete com a RD, você compete com a HubSpot por palavras-chave, né? É a mesma palavra-chave no final no final do dia, né? Então, assim, por isso que, assim, mudar esse mindset, cara, não é porque eu faço outbound para mim que pro meu cliente vai ter que ser outbound. Entendeu? Pro meu cliente. Esse é o ponto. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sacou? São momentos diferentes, estratégias diferentes, para situações diferentes. Eu acho que esse é o principal ponto que faz dar certo ou não dar certo. É o cara que realmente compra o negócio, bota debaixo do braço e fala, eu tenho que fazer outbound, e faz a coisa acontecer, e vai ligar e vai cobrar a ligação, e vai fazer aquilo acontecer. E o cara que, na verdade, ele tá meio que apostando, sabe? Tipo assim, vamos botar ali, eu faço umas ligações, se essas ligações derem certo, aí às vezes ele fala pra mim assim, putz, mas aí meu pré-vendedor ligou para 5 pessoas, ninguém quis falar com ele. Caralho, velho, 5 pessoas, você tem que ligar para 10 para ter uma chance de falar, cara. É assim que é outbound, entendeu? Se não é outra vida, é outra filosofia. Então, assim, você tem que entender, mas isso fere muito a minha cultura. Ok, então não procura o outbound, ele não vai ser solução para ti. E aí tu tem um problemão, porque isso fere, você tem que achar outra forma que no meio daquelas vias congestionadas de acontecer. Pode ser, tem outras formas, você pode fazer com referral marketing, você tem uma série de outras formas que podem te ajudar. Só que dificilmente elas vão ser escaláveis nesse universo, porque na agência, o universo escalável mais fácil é o outbound. Total. E aí acho que se esbarra, quando você fala em cultura, né? As agências, pela característica das suas ofertas, elas acabam confundindo muito o que eu ofereço para os meus clientes, né, que é o que você falou, com a possibilidade de como eu devo fazer os meus processos ou como que eu devo escalar os meus negócios, né? Exatamente. Ou pelo menos tornar replicável. Eu acho que a fala, que inclusive eu digo muito, é não ser xiita de uma única estratégia, né? Acho que essa é a definição talvez mais adequada. E aí também entender que não é uma solução one fit size, né? Ou seja, ele não vai adequar todos os modelos, né? Acho que ele tem que olhar para o cenário que ele tem enquanto agência e fazer essas adaptações. Agora, me diz o seguinte, quando você mostra ali dados na tua apresentação e aí você tem quantidade de vendedores, ou muitas vezes uma agência, de repente, de menor porte tem 1 ou 2 vendedores, às vezes os sócios ali estão vendendo e precisa mudar isso para um cenário onde eu crio, de fato,
uma etapa de prospecção e depois, de fato, eu tenho uma etapa para fechamento, literalmente, né? Como é que você entende vendas extremamente complexas? E eu entendo que a Exact Sale também, de algum nível, é uma venda complexa, né? Depende de decisões, de mais decisores e assim por diante. Como é que você coloca um tempero, né? Agora eu vou jogar assim, nós temos o nosso método aqui na Dive, mas eu queria te colocar um seguinte tempero. Por exemplo, Dive, a gente tem contratos que versam por 1 milhão ano, tá? Okay. Então, você imagina que esses contratos, você tem ali em média de 8 a 10, entre decisores e influenciadores, você tem de 8 a 10 pessoas envolvidas no processo. Qual é, na tua visão, para a estruturação, primeiro, o tempo de maturação de uma estratégia como essa? Porque acho que as pessoas desistem dentro do tempo também, né? Acho que você colocou aí um tempo de 1 ano, não é à toa, você sabe que tem um processo, né, para maturação dessa metodologia. Como é que você enxerga, quais são os gatilhos que utiliza para a pessoa continuar persistindo nisso, e se de fato, na tua visão, o modelo como você está colocando serve para qualquer tipo de ticket, independente, sendo uma venda complexa, ele serve para qualquer tipo de ticket? Cara, ótima pergunta, porque assim, eu não acredito que é para qualquer tipo de ticket. Eu acho que o ticket abaixo, eu até dou um range, assim, é claro que existem exceções, tá? Dentro desses tickets. Mas até um cara que tem um LTV abaixo de R$3.000, mais ou menos, ano, ganha um ticket abaixo de R$3.000 ano por cliente, ele tem que buscar uma estratégia low touch, ele tem no máximo middle touch, né? Então, assim, ele tem que tentar uma estratégia um pouco menos com interações. A gente começa a falar de uma estratégia onde tu crava que ela é high touch, quando ela está acima de R$5.000, R$6.000 no ano, tá? Que aí o CAC vai poder parar de pé, que aí um CAC pode ficar ali em R$2.000, mais ou menos, se tem R$6.000, vai dar 1 para 3, tá? Então, assim, para a gente começar a conversar. Quando a gente está falando das empresas que vendem para caras mais complexos, a gente tem que saber dividir as coisas. A prospecção é uma coisa e o fechamento é outra. Então, o tempo de prospecção, ele tem que ser rápido igual. Ele é um tempo rápido. Ele tem que ser veloz. A questão é, tu não pode esperar o resultado da prospecção em poucos meses. Você não pode entender que, assim, prospectei, gerei oportunidades, daqui a um mês está todo mundo fechando. Isso não vai acontecer. Talvez ele reduza, porque você está focando mais, você está trazendo caras com mais dores, mas ele não vai reduzir de 1 ano para 1 mês. Isso não vai acontecer. Então, por quê? Porque ainda existem vários touchpoints, ainda existem vários decisores. Então, tu vai ter que escalar a tomada de decisão. Muitas vezes. E aí, o que eu acho que a gente faz de um pouquinho diferente é quanto mais complexo, mais a gente busca envolver influenciadores diretos na primeira reunião. Então, a gente não faz, aqui na Exact, a gente não faz reunião se não tiver influenciador direto ou decisor na mesa. Não faço. Eu já tive reclamação, inclusive, disso, formal, né, na mídia social. Queria uma reunião com a Exact não fez reunião comigo. Eu falo, cara, me ajuda a envolver o teu decisor. A nossa reunião vai ser primeiro ao telefone, entendendo por que tu não consegue envolver teu decisor, o que tu precisa saber, que material que tu precisa que eu te mande para tu envolver teu decisor ou teu influenciador direto. E aí a gente faz a reunião após tu conseguir convencer ele. Precisa que tu convença aí dentro primeiro. Então, assim, essa é a nossa filosofia. Então, assim, aqui dentro da Exact. A gente tem clientes com ticket de 10 milhões, de 8 milhões. Então, assim, e com extremo sucesso com a ferramenta, tá? Tem cara que vende fazenda através da ferramenta, pra você ter uma ideia. Então, assim, em vários hectares, etc. Então, o que ele tem que entender é que o que vai precisar mais? O volume vai ser maior de reuniões, ele precisa de um motor de prospecção muito forte para dar esse volume grande, para que isso comece a cair ao longo do tempo. Então, ele vai ter um pipeline lá do vendedor com suas 50, 70 oportunidades mês, que ele vai estar trabalhando. O vendedor, ele tem que ter a cultura do descarte, senão ele está fudido nessa situação. Então, ele tem que entender que se ele não começar a buscar as objeções e buscar os nãos, ele está ferrado. Uma hora ele não consegue mais, porque o motor de prospecção continua rodando. E o dele tem timing. Então, essa prospecção está jogando gente lá para dentro, se ele vai demorar para tirar como venda. Então, se ele não tirar os caras que não têm chance de vender, isso aqui vai virar um monstro. E aí ele não consegue dar vazão para aquilo. Então, ele tem que ter a cultura de tirar os caras, de buscar o não do cliente. Isso é bem marcante, assim, Theo. Desde quando eu conheço o trabalho da Exact e principalmente nas tuas falas, acho que a primeira palestra que eu vi tua deve fazer uns 4 anos, bem no começo lá da Exact. Caramba, que Uma legal. coisa que você falou bastante foi procure o não, busque o não, né? Porque, e às vezes é engraçado porque isso pode ser contraintuitivo, né? Você parar de primeiro você fala, cara, não, cara, mas eu preciso fechar, quero fechar.
Mas, na verdade, você quer ouvir o não daquele que não vai comprar de você, de jeito Exato, nenhum, né? exato. Então, acho que é tirar da frente, né? E tu precisa entender que esse não, claro, tu vai tentar entender o porquê do não. Mas muitas vezes ele é um não que tu tem que alimentar a tua pré-venda para que ela não busque mais esse perfil. Então, assim, Exato. ele é um não para tu aprender com esse não. E não para tu insistir em cima dele e tentar vender alguma coisa. E eu gosto de falar também que o bom vendedor, ele não é tirador de pedidos. Um dos posts que fez mais sucesso no meu LinkedIn agora, nesses últimos tempos, foi contando uma historinha de quando eu fui com um cliente, um amigo, na realidade, acompanhar um vendedor dele. E o vendedor, cara, a apresentação dele foi fantástica, cara. Assim, ele tentou fazer um rapport, o rapport não foi muito bom, mas deu certo. Ele contou umas piadinhas, ela não encaixava até o momento que ele falou de carro e encaixou. E aí ele queria fazer rapport por coisas muito fracas, ao meu ver, né? Tipo assim, esse rapport forçado, esse rapport de situações, eu não gosto. Mas, enfim, ele fez o rapport, que é o deverzinho de casa. O vendedor começa com rapport, né? Então, assim, depois fez o deverzinho de casa de apresentar, só que durante a apresentação ele praticamente fez o que eu fiz agora aqui nessa palestra. Eu não fiquei te perguntando, fez sentido para ti isso aqui? Isso aqui, no teu contexto, e um vendedor tem que botar o cara na situação. Um vendedor tem que colocar ele. Então, ele errou muito nesse sentido. E o principal erro dele, no final, ele, ok, espero que tenha gostado, a gente se fala, e foi para a próxima reunião. O que ele não fez? Cara, ele não pilotou o avião. Cara, Roadmap to Close é o nome de uma ferramenta que você tem que fazer. Acabou a reunião, tu vai buscar o não por quê? Porque tu vai dizer assim, ó, fez sentido para ti, cara? Aí o cara vai dizer não. Tu olha isso na tua operação, cara? Não. Então, isso quer dizer que a gente não tem como avançar para uma compra, né? Não. Só me explica por quê, para que eu possa aprender com a situação, para aprender contigo. E ele vai de coração aberto explicar. Agora, quando ele vai falar assim, ó, cara, fez sentido para ti? Sim. Tu olha isso na tua operação? Talvez. Esse vai ser o padrão. O padrão vai ser esse de resposta. Talvez. Eu tenho que avaliar, eu tenho que ver alguma... O que precisa tu avaliar? Ah, se preciso falar com o meu sócio, preciso ver isso. Deixa eu anotar aqui. Falar com o sócio, ver com o financeiro. Para tu ver com o financeiro, tu quer que eu te mande já o contrato para tu já ver com o jurídico junto? Aí a gente consegue. Para tu falar com o teu sócio, eu filmei essa nossa reunião. Tu quer que eu te encaminhe alguns trechos mais importantes dela? O que eu estou fazendo? Reciprocidade. Eu te ajudo, tu me ajuda. Então vamos se ajudar juntos, vamos chegar lá no final dessa brincadeira juntos. Então, pilotar o avião é fundamental para tu chegar no final das vendas. Tu precisa aprender a fazer isso, tu precisa aprender a colocar. E ali tu vai ter os nãos que tu precisa. Durante esse processo, tu vai ter não e mapeamento de objeção. E aí, fazendo isso, que a gente esquece, hoje a Exact tem um índice gigantesco, tá? De fechamento na hora. E nós não somos baratos. Não é uma plataforma, né, que você compra assim, não é caro para o que a gente entrega, não é isso que eu estou dizendo, mas o valor não é um valor pequeno na Exact. Está falando de R$ 699 por mês. Então, assim, ok, não é um valor absurdo, mas é um valor considerável, você precisa pensar. E os caras tomam decisão na hora. Por que eles tomam? Porque eu começo a mostrar para eles que eles já tomaram essa decisão. Tipo, é isso que às vezes tu tem que mostrar pro cliente. Olha, fez sentido? Fez. Tu imagina isso no teu dia a dia? Imagino. Tu acha que essa conta que eu fiz de retorno pode fazer sentido? Pode. Tu enxerga isso? Enxergo. O que falta? Ele, pô, não sei. Falta falar com o meu sócio. Quer falar com ele agora, cara? Eu te espero. Quer trocar uma ideia com ele? Não, mas é que na realidade a decisão é minha. Assim, eu só quero falar com ele para informar. Pô, então, beleza. Só vai informar. Vamos fechar para começar isso o quanto antes, para tu já botar para rodar o quanto antes, porque quanto mais demorar, mais vai demorar para botar para rodar. E aí a gente toca a ficha e tu informa para ele, inclusive eu te ajudo, se tu quiser. Depois na hora de informar, a gente faz uma reunião. E o cara vai, pô, realmente faz sentido. E aí tu faz para ele, tu tem que tirar essa mística de que ele não pode fechar na hora. Se a decisão dele tá tomada, por que ele não pode fechar na hora? E aí às vezes ele fica numa visão, acho que quando você acredita muito que ele não pode fechar na hora, você vai conduzir o processo para que ele não feche na hora, né? Você vai se comportar como exatamente isso que acontece. Como vai comportar como uma pessoa que não está preparada para fechar. Eu tenho vendedores... O discurso, o semblante vai estar direcionado para isso, né? É isso aí. Eu tenho vendedores na Exact, porque por mais que a gente busque padrão, existe o comportamento. Então, existe as pessoas, elas são diferentes umas das outras. Eu tenho um vendedor na Exact que fecha muito na hora. Eu tenho um vendedor ontem que fez 3 reuniões e fechou as 3 na hora, inclusive. E eu tenho um vendedor que nunca fecha na hora. E eu, por mais que eu tente mostrar para ele, por que chegam os mesmos leads, o processo é o mesmo, por que um fecha e o outro não fecha? Tu acabou de ler o que acontece. O cara que não fecha na hora, ele não vai confiante para fechar na hora. Cara, venda, a confiança. Tem 2 coisas em vendas que eu acho muito importante. A primeira, amar o produto.
minha empresa. Legal. Cara, o sangue no olho, e eu cuido pessoalmente como CEO de encantar meu time de vendas, encantar meu time de pré-vendas, que eles amem a empresa que eles estão. Ontem eu estava me dedicando, passei a semana passada fazendo a palestra de 5 anos da empresa para mostrar que eles faziam parte, para eles estarem com tesão pela empresa, para mostrar o produto, para eles estarem com tesão pelo produto. Peguei depoimento de cliente para mandar parabéns para a gente, dizendo quanto a gente mudou a vida dele, para eles terem tesão pelo propósito. E aí eles estão encantados. Aí o cara tá brilhando com sangue no olho, ele tá brilhando, ele realmente quer te ajudar. Isso é muito importante. E faz uma diferença muito grande, né, culturalmente, é o que vai ajudar no processo. Eu queria até só fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Quando a gente só olha a segunda, bem rapidinho que eu só falei a primeira, que era sangue no olho. A segunda é confiança, tá? Que é o que a gente tava falando. É porque é o que vai dar firmeza pro processo, né? Exato. Cara, vai, por isso que eu gosto de treinar o vendedor com leads mais mornos e tal, para ele pegando confiança, ele soltando, ele é que nem tu botar um cara para jogar num clássico, tu não vai no futebol, né? Você vai botar ele no amistoso, depois você vai botar num joguinho mais meia boca, depois você vai para os grandes jogos. Então, assim, a gente faz isso um pouquinho também nesse rampagem de vendedor. Tá? E aí tem um elemento, acho que está bem conectado. Você está falando de confiança, está conectado de um amor à própria empresa e etc. Tem uma coisa muito importante. Quando você fala do processo, né, olhar para os números, etc., construir um processo de fato, você citou ao longo da tua palestra elementos, no começo da palestra, na verdade, elementos que vão ajudar a facilitar esse processo. Então, quando a gente olha para um modelo de não ser xiita de uma única estratégia, o que acho que a gente está querendo dizer com isso? Né? E o Theo disse ao longo da apresentação. Eu tenho uma estrutura de processo, mas vou usar todas as ferramentais, todos os assets de marketing que eu tenho para sustentar essa jornada. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de vendas complexas, que demandam mais, influenciar mais decisores, etc., eu vou ter que usar todos os meus ativos digitais, minhas redes sociais, meu conteúdo, etc., para sustentar essa jornada. Entende? Para que o processo durante a prospecção e durante o fechamento, esse seu vendedor, por exemplo, como um closer, ele tem elementos de prova social, ele tem elementos que fundamentem, e principalmente quando se fala de outbound, acho que o Theo vai concordar comigo, quando você trabalha outbound, você consegue olhar dentro de ABM o processo de outbound acontecendo, né? Sim. Então, quando a gente fala de trabalhar account-based marketing, o que a gente está pensando? Eu posso construir essa minha lista, né, Theo? Vou fazer essa lista acontecer, vou trabalhar, só que ao passo que esse meu processo está acontecendo de prospecção, eu tenho lead acontecendo, eu tenho conteúdo ativando essas pessoas paralelamente. Para que, ao acontecer o contato, né, com essas pessoas, eu não seja um estranho total. Até no meu primeiro cold call ali 2.0, eu vou estar 3.0, digamos assim. O cara já sabe quem eu sou, já foi impactado e etc. Então, isso desmistifica um pouco a crença e principalmente o preconceito que as agências, de um modo geral, têm com o outbound, né? Sendo que a gente consegue criar um envolto legal. Aí, é para todo mundo? Não sei se é para todo mundo. Todo mundo consegue implementar, se colocar? Consegue implementar. Só que vai ter que ter resiliência, vai ter que entender qual é o modelo, qual é o ticket que você tem. Então, acho que o que eu tô falando aqui, Theo, é os ensinamentos que eu captei na tua apresentação, tá? Cara, tá perfeito. Consolidou, acho que é isso. Eu acho que no outbound, o conteúdo no outbound, as mídias sociais, elas são muito importantes. Durante todo o processo, por exemplo, assim, eu vou te dizer que a gente espera que aconteça na mídia social para depois começar a entrar em contato, não, mas isso anda em paralelo. Então, por exemplo, a gente tem uma ativação, a gente faz uma lista aqui de... Vou usar um exemplo de uma agência, tá? Então, essa agência, ela contratou lá no... Eu acho que é SimilarTech, o nome do que ela usou. Uhum. Aí ela pegou lá todo mundo que usava RD. Beleza, levantou. Eles mandam essa lista, comprou essa lista. Então, isso é fácil de conseguir. Depois de ela fazer isso, o que ela fez? Ela pegou lá no LinkedIn, adicionou todos esses caras no LinkedIn e já começou a prospectar. Durante a prospecção que ela já botou na mão do pré-vendedor, tem uma outra pessoa que está começando a curtir os posts desse cara no LinkedIn, a recomendar ele no LinkedIn, a convidar ele para curtir um post ou um artigo que foi escrito no LinkedIn. E isso tudo acontece em paralelo. Então, assim, esse lado de conteúdo ele vai acontecendo enquanto vai acontecendo prospecção e a venda, inclusive. Então, assim, tudo isso vai acontecendo em paralelo. E isso facilita muito. Então, eu realmente acredito que são caminhos que eles têm que andar em paralelo. Esses caminhos, eles não precisam ser lineares. Eles não precisam acabar um para começar o outro. Isso, não, na minha visão, não faz muito sentido. Até porque é muito mais eficiente que tu esteja, durante uma negociação, o cara tá com alguma dúvida na cabeça e leu um negócio teu, viu uma interação, lembrou, porque tu precisa lembrar, o cara tem 200 prioridades. Então, o cara tá vendo lá, tá
com problema com a esposa, brigando com a esposa, abriu o computador, abriu o LinkedIn, daqui a pouco ele olha, pô, que legal, o cara me recomendou aqui, pô, inclusive reunião com eles, deixa eu abrir o e-mail. Pum. Se não tivesse isso, ele já tava com o LinkedIn aberto, mas pensando, porra, briguei com a minha esposa, chata pra caramba, não sei o que, babá, e nunca ia chegar em ti de novo, que era o momento que ele deveria estar te olhando, aquele momento que ele pensou em fazer aquilo. Então, assim, eu gosto muito se eu não me engano, é Steph L, que é da Close.io, ele fala assim, cara, o vendedor no Brasil é um bicho muito arrogante, assim, porque ele acha que as pessoas não falam com ele porque elas não gostam dele. Ele falou que ele só no Brasil que acontece isso. Assim, às vezes ele perguntava para alguns amigos, assim, cara, você ligou pro cara e parou de ligar, por quê? Falei, o cara não me atendeu 2 vezes, o cara não tá querendo mais me atender. Oi? Ele te falou isso? Não, ele não me falou isso. Então por que tu concluiu isso? Não, ele não me atendeu 2 vezes. Falei, cara, ele podia estar com um problema na família, a empresa estar pegando fogo, ele podia estar no hospital, ele podia estar... Como é que tu sabe que é porque ele não queria te atender? Ah, senão ele teria ligado de volta. Ah, ele tem pouca coisa para fazer na vida dele, principalmente se ele tiver com esses problemas, para pensar em te ligar de volta. Cara, é um absurdo. E é só aqui que a gente pensa assim, é uma coisa fora do contexto. Assim. É a mesma coisa, eu vou interromper ele. Ô, bicho, se tu interromper ele, ele vai te dizer, cara, eu tô com outra coisa aqui, tu pode me ligar depois? Posso? Vamos combinar um horário, vamos, tu vai ligar. Pronto, acabou. Então, assim, não tem um grande mistério nisso, assim, sabe? Tipo, Muito bem. eu gosto muito dessa linha, assim, o vendedor Legal. tem que fazer follow, o vendedor tem que ligar, Maravilha. mandar e-mail. Theo, eu confesso para você que adoraria ficar aqui com você mais tempo. Eu tenho uma série de perguntas que eu gostaria de fazer, mas nosso tempo chegou ao final. Nada impede, cara. Acho que deu da gente falar bastante coisa também. Poxa, pra caramba. Mas nada impede, gente, a gente continuar essa conversa aí pelo LinkedIn, pelas redes. Depois eu vou, inclusive, convidar o Theo para a gente, de repente, fazer uma live, falar só de forma livre sobre esse tema. Tem uma série de perguntas assim, que eu gostaria de a gente continuar esse papo, que vai fazer total sentido. Então, gente, primeiro, Theo, muito obrigado por ter compartilhado todos os gente. Foi excelente, foi ótimo. E, pessoal, como vocês sabem, semana continua, temos diversos conteúdos aí, são mais de 80 palestrantes, né? Foi uma porrada de conteúdo só hoje aqui com o Theo. Então, para quem quer continuar ficando zonzo de tanto conteúdo, no bom sentido, continua assistindo aí as palestras da Semana de Marketing e Vendas em conjunto com o Clint e a Agência ProMais, fazendo isso também em parceria com a Brad, a Brad Brasil, e a gente vai, de fato, aí poder compartilhar os conteúdos. Espero você no próximo, tá bom? Um grande abraço, pessoal, nos vemos e até logo! Valeu!